Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva. Vocês podem aí estar se inscrevendo, deixando aí o seu joinha, aproveitando, compartilhando com seus amigos nos grupos da igreja e assim por diante, para que o nosso canal possa aqui sempre estar avançando. Sem contar que você também pode aí estar se inscrevendo no canal Miqueias Alves, que o link está aí na descrição. E você que está aí me acompanhando pela rádio, você pode acessar também o canal Miqueias Alves do YouTube e se inscrever lá. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. E vocês podem estar aqui participando do nosso programa, enviando a mensagem de vocês pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, o seu pedido de oração, ou mesmo nos mande aí um oi para saber, para que nós possamos saber de onde você nos ouve aí, que nós queremos muito te conhecer. E quero agradecer aqui também aqueles que sempre têm aí participado aqui do nosso programa por meio do nosso canal aí, Palavra Viva, pelos comentários. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida eu quero meditar com vocês sobre a mensagem de hoje, falando sobre a verdadeira conversão. A verdadeira conversão. Dando seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Muito bem, graças a Deus. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar aí do tema a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão. E que corresponde aí o último trecho aí de Romanos capítulo 2. Vamos encerrar hoje o capítulo 2 aqui nessa série. E vamos ler aí dos versos 25 a 29. 25 a 29 que diz assim: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que o é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então vamos lá, vamos partir para o entendimento desse texto aqui, tratando sobre a questão da verdadeira circuncisão ou da verdadeira conversão. Anteriormente, Paulo havia falado sobre a incoerência dos judeus como pregadores. Eles se contradiziam quanto ao que pregavam e ao que viviam. E aí eles se orgulhavam pelo simples fato de serem chamados de judeus, por conhecerem a lei e por a ensinarem. E o problema é que não viviam conforme a verdade de Deus revelada em sua lei, e por isso se tornaram motivo de escândalo aí para os gentios. Então Paulo, dos versos 25 a 29, vai continuou a repreender os judeus por sua hipocrisia, e aí ele passou a argumentar sobre o que consiste, ou no que consistia a verdadeira conversão. Então alguns pontos aqui precisam ser destacados para o nosso entendimento desse assunto. Primeiro ponto aqui que nós precisamos destacar é que o verdadeiro convertido não é o que é por aparência. O verdadeiro convertido não é o que é por aparência. Então observa aí comigo o versículo de número 25 que diz: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, veja bem, nós temos aqui esse tema da circuncisão. Talvez você que está me ouvindo aí nunca ouviu falar dessa palavra. Não sabe nem o que é circuncisão, nem o que é incircuncisão. Então vamos entender isso aqui em primeiro lugar. Circuncisão era uma aliança que começa a partir de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E a circuncisão era nada mais do que nós conhecemos hoje do que aquela cirurgia de fimose.
que é tirar o prepúcio, aquela pele que fica sobre o pênis. E que para o judaísmo é circuncisão, uma aliança com Deus. Porque veja bem, Abraão teve um encontro com Deus lá em Ur dos Caldeus, e ele sai como um peregrino, seguindo a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, mas sem saber para onde ia. Não tinha qualquer ideia para onde ele estava se encaminhando. Ou seja, ele seguiu pela fé, ele seguiu um caminho de fé. E na sua peregrinação espiritual, ele teve seus altos e baixos, seus momentos de mais fé e de menos fé. E num desses momentos, que é quando ele já avançado em idade, na terra da promessa, porém ainda não era pai de Isaac, ele pensa que ele não vai gerar mais filho, a promessa de Deus não vai se cumprir, ele estava desistindo já dessa perspectiva. Então Deus entra em cena e renova a promessa com ele e faz uma aliança com ele, que é a circuncisão, que torna-se posteriormente, porque de Abraão até Moisés, a circuncisão não era um decreto, não era uma ordenança, torna-se uma ordenança e um decreto a partir da lei, quando vai vir lá na frente. Mas Deus faz essa aliança de maneira exterior, visível, para autenticar o que Deus já havia feito no coração de Abraão. Ou seja, a verdadeira circuncisão é aquele corte que o Espírito Santo de Deus faz no coração do homem. É aquele encontro real e transformador do pecador para com Deus, em que transforma, em que muda a vida dele. E esse sinal vem exteriormente, pela circuncisão, no contexto do Antigo Testamento. Mas o que vai acontecer? A circuncisão, ela só era válida se houvesse o quê? O cumprimento da lei do Senhor, da vontade do Senhor. Isso é muito interessante porque a circuncisão precede a lei. A circuncisão precede a lei. Porém, há uma conexão entre uma coisa e outra. Não basta ser circuncidado. É necessário que se cumpra a lei. A circuncisão faz luz sobre a graça de Deus. Sobre aquele encontro de graça de Deus para com o pecador. A lei faz menção à santificação, o que significa que fé e obras caminham juntas. O que significa que graça e santificação caminham juntas. Não tem como você separar uma coisa da outra. E aí Paulo, nessa altura da sua exposição, lembrando que ele está se dirigindo aos judeus, os judeus se vangloriavam pelo seu nome, por conhecerem a lei, por ensinarem a lei e por serem circuncidados. Eles pensavam, eu tenho tudo que possa ser imaginado da herança espiritual do meu povo para dizer que eu sou salvo, para dizer que eu sou convertido, para dizer que eu tenho garantias do céu. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, não, vamos com calma. Eu quero saber se de fato vocês são verdadeiramente convertidos ou se de fato vocês apenas vivem por aparência. E aí ele diz aqui no versículo de número 25 essas palavras, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, útil, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, não adianta você ser circuncidado, interessa que você cumpra a lei. Porque se você é circuncidado, porém não cumpre a lei, a sua circuncisão se torna em incircuncisão. Aquilo que você acha que é vantagem se torna em desvantagem. Em outras palavras, não adianta você dizer que é judeu, não adianta você dizer que é circuncidado, não adianta você dizer que conhece a lei se você não vive a prática da lei, se você não cumpre a lei, se você não é verdadeiramente convertido, se você tem a aparência de salvo, de crente, mas na prática você não vive isso.
Se você só tem aparência, você não é crente, você não é convertido. Você precisa ter um encontro real e transformador com Cristo, com a pessoa do Espírito Santo. Você precisa nascer de novo. Essa é a tese aqui, esse é o assunto que Paulo está aqui tratando. De uma falsa conversão, de gente que acha que é convertido, mas não é. De gente que se agarrou a certos requisitos da sua tradição espiritual e por conta disso se diz convertido. Talvez hoje o entendimento mais claro disso para nós seja: eu fui batizado em águas. Eu participo da ceia do Senhor, eu falo em línguas, eu tenho dons espirituais, então eu sou salvo. E aí o Paulo vai dizer assim: se você faz tudo isso, mas você não cumpre a vontade de Deus, se você não vive em santidade, se você não vive em temor, se você não vive em tremor, tudo que você acha que é privilégio, que é vantagem, que te dá alguma garantia de alguma coisa, não é nada. É isso que Paulo está querendo aqui dizer. Por quê? Porque tem gente que vive de aparências. Tem gente que acha que é convertido, mas não é. E o verdadeiro convertido não é o que vive por aparência. Segundo, o verdadeiro convertido é o que vive a prática da verdade. Olha lá o que diz o verso 26 e 27. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos, se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Agora veja só, ele inverte a posição das coisas. Os judeus se achavam salvos, convertidos, o céu garantido porque eram circuncidados, porque conheciam a lei, porque ensinavam a lei, mas não praticavam a lei. Então, por causa disso, a sua circuncisão era incircuncisão. Aquilo que eles achavam que era salvação, não era salvação. Aí, agora, Paulo inverte a situação. Vocês chamam os incircuncisos, aqueles que não têm aliança com Deus, um corte na sua carne para definir ou declarar uma aliança com Deus. Vocês chamam eles de incircuncisos. Mas e quando eles, e ele aqui está pensando em quem? Ele está pensando nos judeus. Aliás, está pensando em quem? Nos gentios convertidos. Aqueles que creram em Jesus pela fé somente, mas que não foram circuncidados na carne. Que não participaram daquela tradição judaica anterior a lei da graça, anterior à aliança da graça. E aí ele diz: se esses vivem, cumprem, praticam, vivem em santidade, agem conforme a vontade de Deus, não são esses os verdadeiros circuncidados? Não teriam esses critérios, esses não estariam em posição de vantagem em relação a vocês? E mais, não são esses que vão estar no dia do grande juízo para julgar vocês? Juntamente com Cristo? Paulo inverte as posições. Paulo tira os privilégios e muda e inverte as coisas. Porque ele diz assim: quando alguém vive conforme a vontade de Deus e a sua palavra, esse é o verdadeiro circuncidado. Quando esse obedece à vontade de Deus, esse é o verdadeiro circuncidado. Não interessa se ele tem um corte na sua carne ou não. E aqui mostra para nós que o que é de fato a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é cumprir a prática da verdade. Porque tem muita gente que não entendeu o evangelho. Tem muita gente que está presa em rituais. Está preso em tantas outras coisas. Não entendeu que o evangelho é prático. O cristianismo é prático. É cumprimento da vontade de Deus. É cumprimento da sua palavra. É viver em santidade. É viver em temor. É viver em tremor. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo está dizendo aqui: aqueles, os gentios, eu, você, que não fomos circuncidados na carne, mas que vivemos a verdadeira circuncisão, que é cumprir a vontade de Deus, que é cumprir a palavra de Deus, esses são os verdadeiros circuncidados. Esses verdadeiramente são convertidos.
Quer dizer, aqui Paulo tira do pedestal os judeus que se consideravam convertidos, que se consideravam salvos, que se consideravam perfeitos, intocáveis, e coloca eles no seu devido lugar. Terceiro e último lugar, o verdadeiro convertido é o que é do coração e não da carne. O verdadeiro convertido é o que é do coração e não da carne. Aí o verso 28 e 29 conclui: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E esse talvez seja um dos textos mais belos de toda a Escritura, porque ele diz que a verdadeira conversão é uma operação de Deus no coração do pecador. A verdadeira circuncisão não é a da carne. A verdadeira circuncisão não é a que é aparente, é aquela que é feita no coração do pecador. É o agir do Espírito Santo no coração do pecador, é aquele corte feito no coração do pecador. E Paulo está falando isso porque ele está tendo por base alguns textos do Antigo Testamento, quando outros antes dele tratou desse assunto. Observa aí comigo. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 16 diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha lá, Jeremias 9, 26, ao Egito e a Judá e Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ainda Ezequiel capítulo 44, verso 9 diz: assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração e incircunciso de carne entrará no meu santuário entre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Paulo está partindo de algo que vem de lá de trás. É um povo que há muito tempo vivia essa falsa circuncisão. E Deus está dizendo assim: não, eu não quero um povo que diz ter aliança comigo porque tem uma descendência em Abraão. Eu não tenho aliança com um povo que apenas é circuncidado na carne ou que conhece a minha lei. Não, a verdadeira aliança que eu tenho com esse povo é quando eles de fato circuncidam o próprio coração deles. É quando eles se deixam ser guiados e dirigidos pelo meu espírito, quando eles obedecem a minha palavra. Essa é a verdadeira circuncisão. Uma verdadeira vida de piedade. Ainda Jesus disse nos evangelhos para que o povo que rasgasse o seu coração e não as suas vestes, como os profetas antigos haviam falado. Muitos rasgavam as vestes, muitos viviam de aparência, jejuavam 2 vezes na semana, davam oferta da hortelã, do cominho, tinham uma vida aparentemente piedosa, mas o seu coração era incircunciso. O seu coração não era circuncidado. Viviam de aparências. E aí Jesus faz o apelo: rasgai os vossos corações. É aí que começa a verdadeira conversão do homem para com Deus. É quando o homem compreende a sua necessidade de Deus, a sua necessidade de Jesus, compreende a sua realidade de pecado e que a única maneira de ter uma aliança com Deus é rasgando o seu coração e deixando o Espírito Santo agir, penetrar, trabalhar. Essa é a verdadeira conversão. Tem muita gente achando que engana Deus,
não engana. Tem muita gente na mesma posição que esses judeus aqui, vivendo de aparência, querendo se apegar em coisas que não diz respeito à verdadeira conversão. E não adianta. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. Tem muita gente que não quer deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Como é que essa pessoa vai ser transformada? Como é que essa pessoa vai ser mudada? É somente pela verdadeira conversão. Não é uma obra do homem, não é uma obra de estratégias humanas, é uma ação do Espírito Santo na vida do pecador, que nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus para a sua glória. Que Deus possa circuncidar o meu coração e o seu coração. Que nós venhamos de fato ser verdadeiramente convertidos, novas criaturas, vivendo e cumprindo a vontade de Deus, vivendo em temor e tremor, vivendo em santidade. Isso é ser cristão, isso é ser verdadeiramente convertido. Que Deus abençoe vocês. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.